Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu. E recentemente eu tava vendo alguns quadrinhos aqui na minha coleção que, querendo ou não, eu não vou prosseguir a coleção, né? Eu posso até comprar um volume ou outro, porém eu comprei mais o quadrinho pelo arco em si do que pela fase. E acabou que foi o que eu fiz com o Marvel Saga do Homem-Aranha do Straczynski. Nesse quadro do Minhas Histórias de hoje, eu vou falar desse arco aqui que tá compilado no primeiro volume, que é o Volta ao Lar. Volta ao Lar, que é o começo da fase do Straczynski à frente do título do personagem, que seria nas edições 30 a 35. E o que acontece aqui? Aqui a gente vê o Peter basicamente numa situação complicada da vida dele. Ele não tá mais com a Mary Jane, ele tá morando sozinho e basicamente tá muito furioso por isso, porque querendo ou não, o personagem já vem de uma fase dos anos 90, onde as revistas dele estavam com uma qualidade bem duvidosa devido à saga do clone. Então acaba que os autores não estavam sabendo trazer outros elementos aí para atrair o público. E estava caindo bastante as vendas. Aí é que entra o Straczynski. Qual é a ideia do Straczynski nesse arco? Além dele fazer o Peter voltar às origens dele, ele quer também apresentar um novo mistério referente à aranha que picou o Peter. Aí você deve estar se perguntando, cara, que coisa estranha. E sim, é estranho, porém funcionou. E eu vou dizer para vocês que esse arco é muito bom. Aqui o Straczynski, ele inclui nas histórias do Aranha, ele introduz o personagem Ezekiel Sims, que é um personagem que tem basicamente os mesmos poderes do Peter. Ele escala paredes, ele tem uma agilidade sobre-humana, ao mesmo tempo que ele aparece, sabe a identidade do Peter. Ele se apresenta pro Peter quando o Peter tá de máscara. E tem também a introdução do vilão Morlun, que eu até achei engraçado o Morlun não ter sido introduzido nos cinemas através do filme Aranhaverso. Porém, aqui, qual é o papel do personagem? Ele tá caçando totens animalescos. O que seriam? Serão pessoas com poderes de animais puros, simplesmente puros, como se o DNA deles tivesse sido reescrito. Aqui a arte é do John Romita Jr. Muita gente não gosta do John Romita Jr., porém aqui ele tá muito bom. Particularmente eu gosto da arte do Romitinha. Atualmente eu acho que ele decaiu muito, porém aqui ainda tá aquele Romitinha alto nível. Ele lembra um pouco o traço do Jack Kirby, ao mesmo tempo que as cenas de ação dele são muito fluidas. E em paralelo a essa trama do Peter tá tentando descobrir o que representa essa aranha que picou ele, você tem também voltando ao Colégio Midtown, que foi onde ele estudou, ali no início das histórias dele, né? Ele volta e vê como é que tá o colégio atualmente. O colégio está depredado, o bullying piorou, e a reação ao bullying ficou pior ainda, né? O Straczynski, ele aborda assim os massacres nos colégios, tanto é que na terceira edição do encadernado, o Peter ele tá entrando no colégio para entregar um formulário, porque ele vai trabalhar como professor. Só que o que acaba acontecendo? Um aluno que sofria muito bullying vai armado pro colégio. Então tu tem ali basicamente uma situação muito chata, por assim dizer. O Straczynski, ele faz umas abordagens muito boas aqui nesse primeiro arco. Querendo ou não, eu acho que transformar o Peter num professor foi a melhor profissão que o Peter já teve, na minha opinião. Ah, Cadu, mas o Peter é cientista. Sim, aqui ele é professor de ciências até. Porém, eu acho que como o Peter ele é um herói do povo, um herói povão, né, como falam, ele ser professor foi uma ótima jogada. Por quê? Porque mantém
aquela identificação que tu tem com um herói. Não é só ele ser pobre, não. Você tem que também, de certa forma, trazer ele pro público. É um personagem que sofre bullying e que, através desse bullying, ele vai trabalhar na escola e vai tentar combater o bullying, dando educação para as crianças. Então, assim, é uma ótima jogada do Straczynski aqui. E particularmente eu acho que falta, assim, heróis que sejam professores nos quadrinhos. Você tem heróis milionários, você tem heróis cientistas, você tem heróis que são prefeitos, como Luke Cage atualmente. Tá faltando um herói que seja professor, né? Igual o Raio Negro da DC. Só que o problema do Raio Negro é que ele não tem tanta abrangência para o grande público quanto o Homem-Aranha, o Batman e por aí vai. Então tá faltando um grande herói professor, eu acho. E o Peter nessa fase estava muito bem. Eu acho que o maior erro do editorial da Marvel, querendo ou não, e é o que cria em mim a resistência de prosseguir com essa fase também, é o fato de que desfizeram isso. E pra mim isso é triste, porque quando o personagem está apresentando uma evolução, eles vão lá e retrocedem ele, e isso é muito chato. Voltando ao Morlun, né? Muita gente vai pensar, o Morlun é um antagonista com grandes motivações? Não. O Straczynski aqui, ele não desenvolve o Morlun como um cara que você vai pegar e vai pensar, nossa, que pena do Morlun. Não. O Morlun aqui, ele é basicamente o Galactus. Vamos colocar na ponta do lápis. O Galactus não é maligno. O Galactus, ele quer devorar mundos por necessidade. Ele não vai matar alguém ao bel prazer. Já o Morlun aqui, ele não mata ninguém ao bel prazer, não. Ele tá indo atrás do Peter pelo simples fato da fome. Claro que tem momentos aqui que ele realmente é um vilão bem, desculpe o linguajar, um filho da puta, porque ele vai lá, ele pega reféns porque ele sabe que o Peter vai tentar salvar esses reféns. E o legal de tudo é que, vamos colocar na ponta do lápis aqui, o que o Morlun representa pro Peter é como se fosse o maior desafio da vida do Peter. Por quê? Porque o Peter bate o Morlun cai. O Peter tá com o carro no Morlun, o Morlun tá ali de pé de novo, inalterado. Então, tu tem ali um vilão à altura, e todos os golpes do Morlun fazem efeito no Peter. Peter sai quebrado, queimado, machucado. E o Romita Jr. aqui, ele tá no auge de cenas de ação, cara. É muito bem produzido isso aqui. Muito bem feito. É um quadrinho bem feito. Não vou dizer pra vocês que é um clássico do Aranha, não. Mas ele serve sim de introdução pro grande fã. E tu tem aqui uma cena de luta do Ezequiel e o Peter contra o Morlun, que é muito legal. Porque antes do Aranha Verso, querendo ou não, era bem raro você ver dois Homens-Aranha caindo na porrada juntos, né? Então meio que o Ezequiel, ele representa isso. Ao mesmo tempo que ele remete muito ao Tio Ben, ao Peter. Eu achei essa jogada muito maneira. Outra coisa que eu tenho que elogiar nesse início de fase, a importância dada à Tia May. A Tia May, ela é aquele tipo de personagem coadjuvante que muitas vezes é tratado como peso. Não, eu não acho a Tia May um peso, pelo contrário, eu acho que ela devia ser sempre usado como um elemento para a evolução do Peter como personagem. E infelizmente os autores não sabem fazer isso, eles usam mais a Tia May para evoluir o Peter. Tanto é que infelizmente ela foi usada para isso no final dessa fase lá em Um Dia a Mais. E não é legal isso, eu acho que não é legal porque, como o Tio Ben ele foi usado para o desenvolvimento do Peter, a Tia May era para ser usada como esse desenvolvimento. E aqui ela é muito bem desenvolvida. Após o final do arco do Morlun, você tem duas edições que são a 37 e a 38, que é o arco Revelações. Aqui, a Tia May, ao final do arco do Morlun, tem uma cena chocante, onde o Peter está ensanguentado, deitado e cansado no apartamento dele. Deixa eu pegar aqui a imagem, que a imagem é... O John Romita, ele pode não ser o artista esteticamente mais bonito de se fazer traço, mas ele sabe fazer uma cena que choca aqui, ó. Ela descobre assim:
A conversa entre ela e o Peter é um dos pontos mais altos desse encadernado, e digo mais, da história moderna do Homem-Aranha em si. Porque aqui você tem um pequeno retcon na morte do Tio Ben, mas não um retcon que altera a importância da morte do Tio Ben. Você tem aqui o peso para cada personagem. A Tia May descobre, o Peter conta para ela, né? Ele vai falando, você vai notando que o semblante do personagem vai mudando. E a Tia May conta pro Peter: olha, a culpa da morte do seu tio não é totalmente sua. Ela é minha também. Eu discuti com ele, ele não quis entrar em casa para não haver mais discussão. Então acaba que o Tio Ben morreu porque a Tia May também tomou uma atitude errada. Então acaba que isso tira essa culpa do Peter, né? Isso ficou muito bacana. O diálogo entre os dois, você vê o amor de mãe e filho, e é muito bem desenvolvido. O Straczynski, ele faz um trabalho muito legal nesse começo de fase. E o bom desse encadernado é que ele não tem um final em aberto. Ele é começo, meio e fim. Ele é você tem basicamente, pelo menos nesse aqui, né? Você tem o final do arco Volta ao Lar e o começo do Revelações e o final do Revelações também. Então você não precisa ir atrás de outros se você só quiser conhecer esse início aqui polêmico, como gosto de dizer. A morte do Morlun nesse encadernado é muito criativa, não é um Deus Ex Machina aqui. É muito bem construído. O J. Michael Straczynski, ele é aquele tipo de autor que eu acho que ele é subestimado muito por culpa do editorial. Eu gosto do Joe Quesada, né, no editorial, pelo fato de que se você pegar a coleção Marvel Deluxe, como é que se diz? A fabulosa X-Force, do Rick Remender, dentre outros, foi tudo sobre as ordens do Joe Quesada. Então, assim, ele não é um editor-chefe, um bosta, por assim dizer. Não, ele é um cara bom no editorial. Só que pro Aranha ele pecou e muito. Porque a fase do J. Michael Straczynski, ela tinha basicamente a missão de alçar o personagem para uma evolução para o público moderno, enquanto o Brian Michael Bendis fazia o Aranha Ultimate para a galera ver um Peter Parker no início. A galera mais velha que estava lendo Peter Parker já das antigas queria uma evolução pro personagem. E o J. Michael Straczynski faz exatamente isso. Dá uma profissão a ele, reintroduz a Mary Jane nas histórias, reconstrói o relacionamento deles depois. Não aqui. Aqui a Mary Jane não participa e tu não sente muita falta dela. Essa é a verdade. Mas o Michael Straczynski, ele vai reconstruindo a vida do Aranha para chegar e fazer Pecados Pretéritos e a coisa desandar. Aí, beleza, desandou em Pecados Pretéritos, mas depois continuou evoluindo para chegar em Um Dia a Mais e acabar com tudo. Acabar com o casamento com a Mary Jane, não matar a Tia May. Ah, Cadu, mas pô, tu falou... Eu gosto da Tia May, gente. Eu gosto. Por isso que eu acabei de falar. Ela é uma personagem importante para a evolução do Peter. Só que a morte dela, querendo ou não, é uma coisa que ia vir uma hora ou outra. E ficar adiando esse evento, adiando, vai acabar saturando a personagem, criando um ódio em cima dela. O Homem-Aranha do PS4, por exemplo, mataram a Tia May e nem por isso acabaram com o desenvolvimento do Peter Parker naquele universo. Então é complicado, gente, é complicado. Mas o início dessa fase é muito bom. Um antagonista ótimo, a apresentação do Ezequiel muito bem feita, a vida do Peter sendo reestruturada de novo é muito bom. E eu vou elogiar aqui que o quadrinho ele começa com uma ótima cena que prova por que a gente se identifica muito com o Homem-Aranha. O personagem aqui ele começa a se balançar por aí, né, para se distrair e tudo mais. Aí ele encontra um prédio abandonado que tá para ser demolido, um edifício condenado. O que ele faz? Ele começa a quebrar o edifício para tirar as frustrações. Cara, o desenho do Romita aliado ao roteiro de Straczynski é muito bom. É muito bem feito, porque
você acaba se identificando com esse espairecer do personagem. É bom. Eu particularmente gostei. Eu acho que de repente eu não tenha contextualizado muito bem esse arco para vocês, né? Mas eu queria gravar esse vídeo também pra, tipo assim, dar aquela desanuviada. Então é isso, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente se vocês acham que faltou alguma coisa importante aqui. Se vocês já leram esse arco. Se vocês compraram mais encadernados além do primeiro dessa fase. É isso, gente. Valeu, obrigado e tchau, tchau.